Olá, pessoal. Nós estamos iniciando uma iniciativa conjunta da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma aula aberta sobre o constitucionalismo achado na rua. Eu sou o professor Gladstone Leonel, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e temos aqui com a gente a professora Lívia Gimenez, que é professora de Política Pública e Direitos Humanos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado, doutora em MS na Universidade de Brasília e graduada em Direito pela USP. E nós vamos debater hoje o constitucionalismo achado na rua, que é um tema central e dá o nome, inclusive, da nossa disciplina de pós-graduação. Então, com satisfação fazer esse debate com a Lívia, que é também uma formuladora do tema, né? Então, é muito, enfim, uma sorte grande a gente conseguir travar esse diálogo através de uma aula e receber tanto os alunos da graduação da UFRJ quanto os alunos do mestrado da UF para realizar esse debate. Então, Livinha, você tem a palavra. Eu agradeço novamente, professor Gladstone, pelo acolhimento, né, nosso aqui com a turma de vocês. Queria agradecer a apresentação que as meninas fizeram, que não vai aparecer aqui na gravação, né, da Mariana, especialmente da Renata, que já trouxe o texto que é com a base nele que eu vou formular a minha fala. Então, peço desculpas também que eu vou repetir algumas coisas, já que nem todo mundo que vai assistir vai ter escutado a fala da Renata. Então, e para a minha fala também tem uma lógica também, né, para as pessoas entenderem qual que é o caminho que eu estou fazendo. A primeira eu, na verdade, também vou dividir a minha fala em algumas perguntas, porque também a ideia é não fechar aqui uma reflexão, né? Na verdade, abrir reflexões. Entende? A ideia minha não é trazer respostas prontas, principalmente com uma análise, considerando toda a nossa conjuntura atual. Né? A Renata, ela, antes, né, na apresentação dela, falou de um texto meu que é de 2017, escrito com o professor José Geraldo Souza Júnior, sobre constitucionalismo achado na rua. Então, a gente tem também os leitores, como a gente lê, né, também na atualidade, né, algumas questões são colocadas ali. Então, a minha ideia é mais problematizar mesmo do que trazer respostas. Um dos pontos, quando a gente vai falar do constitucionalismo, principalmente numa perspectiva que tenta romper, né, com uma lógica tradicional, liberal, né, quem acompanhou os estudos, o pessoal da graduação aqui da turma acompanhou muito um debate sobre todo o processo das revoluções burguesas, de como constituir as primeiras cartas de direitos, e as limitações, né, que se tinham nesses processos em relação a quem se considerava como pessoas, como cidadãs, né, como esse nome, né, dado para quem possa dizer o direito, né, quem pode participar do processo legislativo, de dizer quais são as leis, quais são os direitos. E a gente vai ver que no processo das revoluções burguesas, a gente tem uma limitação muito grande, né, que praticamente se reduz a serem homens brancos proprietários. E nessa análise a gente percebe que o que se constitui como modelo de Estado, que é o Estado-nação moderno, né, ele vem, na verdade, não é uma Constituição que sai, né, da noite para o dia, ela é um processo histórico que vem desde o processo de expansão comercial marítima e portanto, com os processos de colonização de países do continente africano e depois do continente americano, e que esses processos de colonização servem para uma expansão, então, do sistema mercantil que se desenvolve no capitalismo, e entrelaçado com um processo também de dominação dos corpos femininos, em especial no seu papel reprodutivo, como uma forma, o papel reprodutivo das mulheres passam a também ter um papel de reprodução também dentro do capital, né? A reprodução, ela passa a significar também reproduzir os herdeiros e, ao mesmo tempo, a mão de obra, seja ela uma mão de obra escrava, livre. Então, você começa a ter
tanto processos de caça às bruxas, como os processos de normatização de proibição do aborto, de processos que vão tentar controlar também o parto e tal. E também a gente tem um processo de racialização dos corpos, que vão definir corpos que são passíveis de serem escravizados, né, que seriam os corpos negros e corpos indígenas, e que mesmo, então, com os processos evolucionários que se passa por teoricamente, né, por um lema da igualdade, a gente sabe que o que se encerra ali é apenas uma perspectiva de uso livre da propriedade, sem intervenção do Estado, e de uso, né, da força, do monopólio do uso da força do Estado, em defesa dessa propriedade contra quem não tem, né, contra invasão de terceiros. E que, então, o Estado, nação moderna, ele vai, primeiro, demandar, né, uma homogeneização desses territórios, por isso que a gente fala de nação, né, a partir de uma lógica de identidade nacional. Então, essa homogeneização ela vai só permitir uma língua, uma só religião, uma só moeda, com forma de facilitar também tanto o processo de controle social e de circulação do capital. E que, então, essa identidade nacional ela vai na verdade, apagar, né, a diversidade presente na sociedade, de forma, inclusive, a reprimi-la, ou quando, por muitas vezes, né, promover genocídios, né, como a gente tem nos genocídios indígenas, genocídios da população negra, que acontecem até hoje. Porque a manutenção desse sistema ela é necessária de forma permanente. Né? Ela não é um processo que, em pese a gente está falando de um acúmulo para a formação da sociedade, isso não significa que ela não precisa se renovar de forma constante, de forma a manter esse sistema. Então, o que a gente vê é que esse Estado-nação moderna, a sua estrutura entrelaça, né, o capitalismo com o racismo e o cis-heteropatriarcado. Né? Aqui, cis-hetero porque também envolve um modelo de família, né, a partir de uma definição cis-normativa de quem são os corpos femininos, que são corpos masculinos, e que obrigatoriamente só podem ter relações héteros, ou seja, entre homem e mulher, com finalidades reprodutivas. E sempre com, né, uma fachada, né, de naturalização por meio da imposição de uma moral religiosa cristã, que se coloca como dominante e como única perspectiva religiosa possível. Né? E aí, quando a gente olha esse processo, a gente vai olhar os movimentos da década de 80, aí fazendo um salto histórico gigantesco, mas só para tentar contextualizar, né? Como que... E aí trazer a pergunta, né? Na verdade, como que os processos constituintes da década de 80, de redemocratização dos estados na América Latina, que passaram por períodos de ditadura militar e que trazem, então, em muitos casos, principalmente no Brasil, né, uma inovação de, finalmente, você ter um Estado democrático de direito, né, com esses termos, né? Em que medida, né, essa democracia ela não passa apenas a ser uma outra forma de gestar, né, esse capitalismo racista cis-heteropatriarcal, de forma a garantir a sua manutenção, e não de romper com essa estrutura. E aí, quando a gente olha, aí fazendo o olhar pelos povos indígenas, a gente vai ver que nesse período a gente tem essas constituições, elas carregam com si algo que a gente vai chamar de um multiculturalismo. No caso brasileiro, fica evidente, né, que a incorporação de direitos das mulheres, de direitos da população negra, de direitos sociais e de direitos da população indígena só foi possível graças a mobilizações desses grupos durante o processo constituinte, que apresentaram emendas, ou seja, de uma pressão muito forte, muito presente junto ao Congresso. Isso, com certeza, se deu nos demais países, mas vou focar aqui no caso brasileiro. E o que se incorporou como os direitos dos povos indígenas foi essa perspectiva de reconhecer a existência, né, desses povos no Brasil, de garantir também a eles o reconhecimento enquanto sujeitos de direitos, não mais como seres humanos incompletos, que precisam de uma tutela do Estado,
de pessoas incapazes. Então, se reconheceu a capacidade plena, né, a existência plena enquanto seres humanos dos povos indígenas, e se reconheceu direitos em relação ao seu território, a autonomia também de gestar esses territórios, inclusive juridicamente, e a necessidade do Estado de consultar esses povos toda vez que, né, estabelecer algum tipo de política pública, seja ela pública ou também privada, algum tipo de empreendimento privado que afete esses direitos desses povos. Então, a Constituição de 88 do Brasil, ela se encaixa nesse ciclo que a Raquel Fajardo chama de multiculturalismo, mas ele já antecipa alguns princípios que são, na verdade, pluriculturais, que vão estar presentes na Convenção 69 da OIT, de 89. E as constituições, então, da década de 90, de outros países, que vão incorporar exatamente essa pluriculturalidade, ou seja, o reconhecimento dessa autonomia jurídica desses povos, ou seja, para além de apenas uma mera reconhecimento da existência, a ideia de que existe um pluralismo jurídico também na sociedade, que para além da normativa estatal, você também tem a possibilidade de uma organização jurídica desses povos. E aí as questões que se colocam, né, já nesse momento. Primeiro, se esse pluralismo, ele não é, na verdade, um pluralismo subordinado, já que, esse é o termo que a Raquel Fajardo usa, né, já que ele, primeiro, atua quase como uma licença estatal de poder existir, mas o Estado não abre mão do seu poder soberano de controle, né, das estruturas do Estado e também desses povos. De que maneira também esse pluralismo também não permite, na verdade, diálogos, já que as normativas estatais valem para os povos indígenas, mas aquilo que os povos indígenas produzem enquanto sentidos para o direito não vale para a sociedade não indígena. Então, de que maneira é equitativo também essas relações, por isso que a gente diz que talvez seja algo subordinado, há uma centralidade ainda, né? E a outra questão é algo que está presente tanto na Convenção 169 quanto na maioria das constituições, que é uma limitação desse pluralismo a partir de uma normativa internacional de direitos humanos. E aqui um cuidado, né? Porque, assim, o que a gente está criticando é você fazer uma leitura de direitos humanos presa a normativas, como se elas não se inserissem também, os próprios direitos humanos, num processo histórico de renovação, de ressignificação constante. Segundo, de compreender que como que a gente justifica essa hierarquia. Se a gente não reconhece que os povos indígenas, eles também têm condições, a partir da sua organização coletiva, de também se repensar, né, de reconhecer que eles também são sujeitos históricos, capazes tanto de repensar as relações de opressões que eles sofrem externamente como internamente, e assim também se transformando ao longo do tempo, né? Por que existe essa necessidade de uma dominação, né, uma imposição externa? Isso não significa, então, defender um relativismo. Tanto eu não estou defendendo o universalismo de uma imposição normativa sobre outras culturas, mas também não é um relativismo dizer que qualquer coisa vale, né, mesmo que existe uma relação de opressão ali numa cultura, tudo bem. Não é isso que está porque não pode. O que é importante é que não tenha uma intervenção externa. Não é isso que está se dizendo, né? Porque essa leitura do relativismo também vê essas culturas quase como museu, algo que deve ser preservado, aqui entre aspas, né? E que, portanto, não se pode tocar. E não é assim, né? Primeiro que isso também desumaniza. Da mesma forma que o universalismo desumaniza a partir de não reconhecer plenamente a autonomia desses povos, o relativismo também desumaniza a partir do momento que também não vê esses povos como também povos históricos, também em processos históricos. O que a gente está dizendo é pensar os direitos
de uma forma invertida, não como algo que vem do Estado ou de uma construção internacional para baixo, mas algo que vem realmente, e aqui a gente usa a metáfora da rua, né, dos movimentos, ou seja, de baixo, da base organizada coletivamente para cima. E aí isso demanda, então, romper primeiro com uma noção de indivíduo como sujeito de direito, né, esse indivíduo criado na perspectiva liberal, moldado a partir de um modelo que é masculino, branco, proprietário, e que jamais, né, as mulheres, os povos indígenas, as pessoas negras que foram excluídas vão conseguir se inserir, porque, como diz a Carole Petman, nossos corpos nunca serão esquecidos. Então, as desigualdades permanentes, inclusive na participação política, tem muita relação com isso. Então, o rompimento com o indivíduo é uma ideia de conseguir compreender que a construção dos direitos, uma perspectiva de libertação, né, de uma realidade sem opressões, ela se dá apenas no coletivo, a partir do diálogo, da construção coletiva, a partir dessas lutas sociais e a partir da base. E que esse processo é um processo permanente, histórico e contínuo, que vai se transformando ao longo da história. Então, esse engessamento, né, legal, em que pese a gente também muitas vezes lute por um reconhecimento dentro dessas normativas, é entender que as leis, né, na perspectiva do direito na rua, elas apenas expressam esse direito, essas demandas por libertação. Mas elas também podem expressar antidireito, pode expressar exatamente uma negação desses direitos. E por isso essas lutas sociais por direitos às vezes se dá dentro do contexto por leis, né, do contexto interno estatal, mas às vezes ela pode ser contra a lei, né, contra, inclusive, o próprio Estado. E compreender isso é romper com aquela lógica liberal que o Verdun chama de uma armadilha do Leviatã, que coloca para a gente, né, se você pega a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, tem um lugar lá que diz assim, né, da Revolução Francesa, né, essa declaração da Revolução Francesa, que as pessoas que violarem as leis podem ser culpadas de resistência, ou seja, resistir às leis era um crime. Então, isso significa que processos de resistência só poderiam se dar dentro da lei. Ou seja, no máximo que a gente poderia fazer seria tentar alterar as leis. Essa é a armadilha do Leviatã, que faz com que a gente, como movimentos sociais, ao mesmo tempo que se sente oprimido, né, por muitas das normas ou pela estrutura estatal, se sente obrigado apenas a fazer reclamações dentro dessa própria estrutura normativa, né? E aí a pergunta que se faz, em que medida, né, de fato, a gente consegue fazer lutas sociais que rompam com essa lógica tão presa e tão atrelada à mera produção normativa, né? Em que medida a gente consegue fazer lutas sociais também atreladas a uma produção de uma transformação do real. E isso, então, se a gente olhar, né, para o que foi essa experiência dessas constituições, aí trazendo que talvez tenha sido mais transformador, né, de todas as experiências, foram aquelas da Bolívia e do Equador, que trouxeram uma perspectiva da plurinacionalidade, que já tenta colocar em pé mais a igualdade, né, a perspectiva cultural dos povos indígenas com da sociedade não indígena. Então, por exemplo, já não é uma Constituição que se abre em nome de Deus como a Constituição brasileira, né? É uma Constituição que se abre com todas as né, abrindo para todas as perspectivas espirituais e religiosas possíveis presentes na sociedade, entender realmente laicidade como essa pluralidade possível de existências, né, de experiências espirituais. Há outro rompimento com a questão da língua, não é mais só o espanhol, no caso desses países, ou como no caso do Brasil, o português, né? A gente tem 264 línguas indígenas no Brasil que a gente não reconhece constitucionalmente como línguas brasileiras. Nessas constituições se reconheceram essas línguas indígenas também como línguas nacionais. E, para além disso, de incorporar também dentro da normativa práticas também jurídicas, de resolução de conflitos, de perspectivas de mundo, como o bem viver, né? Também dentro da Constituição, ou seja, você colocar em diálogo também essas construções, de sentido de justiça, de sentido de uma construção de uma sociedade mais harmônica, como o bem viver que eu acabei de falar, também é algo que é para a sociedade como um todo, não só, ou seja, incorporando também
perspectivas indígenas para toda a sociedade. E aí o que a gente vê depois desses processos, né, é perceber que houve alguns limites na sua realização prática, né, em que pese você tem uma carta que traga tudo isso, a gente percebe que, primeiro, a gente ainda está no estado que se entrelaça capitalismo com racismo e com o cis-heteropatriarcado. Então, algumas lutas sociais, primeiro, não necessariamente foram reconhecidas, né? Todos esses países, principalmente os direitos das mulheres, não são reconhecidos na sua plenitude, principalmente em relação aos direitos reprodutivos, como o aborto. Ou, inclusive, relações entre pessoas do mesmo sexo, como no Equador e tal. Em que pese que no Brasil a gente tem avançado, ao menos nessa pauta específica, mas os direitos reprodutivos não. E também você também visibiliza outras existências de outras diversidades, né, como no caso dos países do Equador, da Bolívia, às vezes da população negra. E também o maior limite, aquilo que realmente, né, foi mais sentido, foi perceber que toda vez que esses direitos desses povos indígenas, eles entravam em confronto com um projeto desenvolvimentista, que é um projeto capitalista, né, de desenvolvimento do país, o capital falava mais alto do que esses direitos. Então, a gente vai ter vários projetos, no caso do Brasil, o Belo Monte é um exemplo, né, as hidrelétricas, no meio do projeto PAC, que a gente viu que foram assim, projetos que se sobressaíam, que eram tratados como mais relevantes que os direitos desses povos, né? Inclusive, a gente ficou 2 anos no governo Dilma, por exemplo, sem demarcação de território por conta desse confronto permanente que havia dos povos indígenas com os projetos desenvolvimentistas do governo. Então, a gente percebe que não houve necessariamente um real comprometimento dos governos que assumiram, também teoricamente, assim, comprometido com esses movimentos sociais, comprometido com essa causa, de fato, na efetivação, priorizar os seus direitos, né, a efetivação desses direitos, já que o capitalismo ainda era a grande norma, né, que a gente realmente tinha aí regendo a sociedade. E, para além disso, a gente tem o limite da própria democracia, que tem se revelado nos últimos anos, né? A Bolívia passou por um período de golpe, conseguiu retomar, mas o Brasil, a gente sofreu um golpe em 2016, que é um golpe permanente, e tentativas de golpe dentro do golpe, e que um discurso de quem vem falar sobre democracia é muito comprometido, mas com seus grupos políticos, e retomar o poder para o seu grupo político, e não verdadeiramente preocupado com a realização de direitos sociais, né? Tanto que muitas pessoas que hoje falam aí de defesa da democracia, contra esse governo, por uma terceira via, foram pessoas que achavam que era justificável tanto o golpe, né, contra Dilma, quanto também eleger, né, o presidente está aí mesmo, com todo o discurso autoritário, de homenagem a torturadores, porque a política econômica valeria a pena. Então, em que medida a democracia é tão importante se a política econômica vale mais a pena do que realmente uma garantia da democracia? Então, em que medida a gente pode olhar para a nossa atualidade e confiar que os processos que vêm mais para frente são realmente processos garantidores daquilo que para nós é a democracia, que não é meramente garantia de eleições, mas sim garantia de atuação livre dos movimentos sociais, que a sua fala seja realmente considerada, que sejam elas, os movimentos sociais, essas construções coletivas, os motores da construção dos direitos e da democracia em si, né? Que são os movimentos sociais quem dão as noções e os sentidos de justiça nesse país. Então, em que medida a gente pode prever que isso possa realmente se efetivar, ao menos no curto prazo. E aí, o que eu queria trazer, né, também como pergunta, qual que é a contribuição nesse momento, também da perspectiva indígena, para a construção de um projeto utópico, né? Se a gente está, então, se eu estou preocupada, né, se esse curto prazo de meramente retomada de eleições e de garantia, né, das eleições como um projeto muito limitado, né, para a gente pensar a democracia e realização de direitos, então a gente tem que ter um projeto utópico, algo que vá além, né, algo que realmente a gente pense em uma outra sociedade.
E como que os movimentos indígenas, então, podem vir a contribuir, né, para essa construção? E eu acho que a atuação das últimas semanas aqui em Brasília, né, do movimento indígena, acho que foi bastante exemplificativo, né, do que é essa contribuição. Em primeiro lugar, foi um movimento que melhor deu as caras, né, nesse momento, que se organizou e deu um show de organização, né, quem esteve em Brasília pôde ver a organização do acampamento e da articulação midiática, da articulação com outros movimentos de apoio e tal, e finalizar o acampamento com protagonismo especial das mulheres indígenas, né, como a segunda marcha das mulheres indígenas. Então, aí há toda uma fala, né, que elas trazem para nós de várias coisas. Primeiro, que uma das primeiras pautas era exatamente não ter perdas daqueles direitos que já foram reconhecidos na Constituição, como o seu direito originário ao território, que também é um direito imprescritível e que está ainda, né, ameaçado pelo marco temporal e por diversos projetos no Congresso Nacional. Segundo, de compreender que realmente trazer, né, a população que não é possível, né, uma sociedade, um mundo, né, sem uma garantia também do nosso meio ambiente, né? Se a gente não garantia, né, também direitos à natureza, direitos a nossas águas, as nossas florestas, não é algo só prejudicial para os povos indígenas, mas assim para o mundo todo. A gente já está sentindo os efeitos aí do aquecimento global, e assim, como que são os povos indígenas que trazem para a gente um compromisso real dessa articulação de uma vida, né, que também se vive de forma não olhando para a natureza como um mero objeto de exploração, mas realmente como algo que se convive, né, e que se realiza de forma conjunta. A outra fala é essa antipatriarcal, né, de trazer que a opressão das mulheres também não deve ter espaço, né, que uma sociedade livre para todas, todos e todes, né, a gente via vários indígenas com bandeiras LGBT também amarrados, né, nos seus corpos. Então a gente vê como eles carregam várias bandeiras, né, as bandeiras do antirracismo, do antipatriarcado e do anticapitalismo, já que a resistência também dos seus territórios é uma resistência também ao capitalismo, porque os territórios indígenas, o que eu acho que é a grande ofensa, né, que ele faz para esse grande capital, é exatamente que a sua realização, a demarcação do território, ela não parte de um marcador produtivo, como, por exemplo, na reforma agrária, né? Você define terra para assentados a partir também da função social da propriedade, para que ele tenha uma função produtiva. Os territórios indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, ela tem uma realização apenas plena de existência daquele povo, culturalmente, espiritualmente, não necessariamente uma relação produtiva. Então, isso é, em si, anticapitalista. Então, acho que essa é a maior ofensa que se tem, né? Tanto que o próprio presidente lá do agronegócio, lá da associação deles, que, na verdade, isso não precisa muito de mais terras, não, que as terras que eles têm já dá para produzir, bater recordes de produção. Então, assim, parece mais realmente uma saga, né, anti-resistência, né, porque eles, né, a presença deles e a luta deles é uma resistência em si a todo o sistema. E aí, para finalizar, eu vou só apresentar aqui algo que, no Instagram, tem a página da Associação das Mulheres Indígenas, e elas fizeram uma postagem que eu achei muito simbólica, assim, para a gente discutir esse momento. Então, aqui, deixa eu ver se consigo fazer. Achei. Que para mim vem também um pouco assim, né, dentro dessa pergunta, né, como que a perspectiva indígena pode contribuir, né, para a construção de projetos utópicos, né? Aqui é uma imagem que elas postaram e que ela vem com a seguinte legenda, né?
Vamos dançar, balançar o cachimbó, vou trazer o Bolsonaro amarrado no cipó. Esse é um canto indígena que expressa a insatisfação com o atual desgoverno e sua política anti-indigenista. Estamos fartos do genocídio e dos genocidas há mais de 500 anos. Que nossas anciãs e seus encantos possam, com sabedoria, amarrar o preconceito na pontinha do cipó. Também se inicia um momento de instabilidade política e histórica. Bolsonaro versa com o autoritarismo e com a inconstitucionalidade. Não vamos deixar que isso aconteça. E aí a ilustração Amarrar no Cipó, do João Tuchá, de 2021. E aqui eu deixo só realmente como reflexão, inclusive a legenda, né, para a gente pensar o que os movimentos indígenas trazem para a gente de mensagem agora. É isso, obrigada. Maravilha, Livinha, muito bom. Acho que depois dessa aula, assim, você acaba facilitando muito minha vida, né? Porque eu acho que já trabalhou em inúmeras categorias, inúmeros elementos aí que são importantes para a gente trabalhar na temática do constitucionalismo, e principalmente um constitucionalismo que se propõe, em alguma medida, como instrumento de transformação, mesmo no horizonte limitado do direito. E, além de tudo, você traz os elementos da conjuntura que são fundamentais para a gente continuar e manter essa reflexão, né, de uma forma constante, e, enfim, e conseguir avançar dentro desses estudos, dessas análises, e dentro das nossas práticas também, né, que são práticas, enfim, que têm consequência também na vida social, né? Não sei se vocês sabem, né, os que já conheceram a Livinha, mas um dos projetos mais exitosos que ela tocava lá na UNB, eu acho que toca também no FRJ, não tenho muita certeza, não tenho acompanhado, mas na UNB tocava, era o projeto Promotoras Legais Populares, né? E experiência super, super interessante, e, enfim, ela pode até depois contar um pouquinho mais para vocês aqui. Mas a Renata também, na exposição dela, ela traz alguma medida, me parece eu não diria um conceito, né, mas uma forma de trabalhar ou abordar esse tema, né, de um constitucionalismo achado na rua, justamente pensando a Constituição, né, como conferindo, em alguma medida, um sentido político ao direito. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar direito constitucional na graduação, a gente trabalha isso muito a partir de uma teoria abstrata do direito, uma teoria positivista e que afasta o direito da própria realidade, né? Quando a gente traz o debate do constitucionalismo achado na rua, a gente está dando concretude a essa teoria constitucional, né? Está reconhecendo uma legitimidade de quem? Uma legitimidade de quem realiza a luta social, né? Uma legitimidade, vamos supor, uma perspectiva de quem é explorado, quem é excluído, né? E observando que isso é realizado a partir do quê? De uma sociedade que é dividida em classes sociais. Então, não é uma sociedade que trata todos iguais como sendo iguais, né? Mas amparados numa desigualdade que é estrutural. Então, como que o direito, como que a Constituição vai lidar simplesmente legitimando a igualdade formal a partir disso e chamando isso de soberania popular? Então, o que a gente está tentando trazer para esse debate, né, é reconhecer a estrutura limitada, me parece, do direito, né, e até que ponto nós somos capazes de denunciar os limites dessa própria estrutura, entendendo a Constituição como um determinado instrumento, e ainda que limitado, ele possa possibilitar um horizonte de transformação, por mais contraditório que muitas vezes isso seja, né? Mas permite acumular força em algum sentido, e por isso a gente fala em constitucionalismo achado na rua. Então, é curioso notar, e aí vocês, na leitura dos textos que vocês fizeram, e aí eu vou querer depois ouvir um pouquinho vocês, né, as impressões tanto do que está sendo debatido aqui, quanto do que vocês acumularam dessa leitura, e eu diria não só da leitura, mas do curso, porque é isso, a gente está chegando a vamos dizer, ao ponto crucial de debate, né, do nosso curso. E quando a gente traz o debate da importância constitucional em casar,
esse debate com o direito achado na rua, a gente tem que analisar, e aí a gente teve a possibilidade até concreta de fazer isso, não só aqueles que estudaram a Constituição de 88, mas que apontam também inúmeros limites, que também já foram colocados aqui na apresentação da Mariana, em alguma medida, uma vez que, por exemplo, quando a gente fala da Constituição Cidadã, que é a mais avançada que a gente tem no Brasil, ela tem inúmeras questões, inúmeros problemas, que a gente já nota avançar numa Constituição, por exemplo, da Bolívia, na Constituição do Equador, por exemplo, ou na Constituinte chilena atual. Quando a gente vê, por exemplo, a existência de senadores biônicos que foram mantidos da ditadura militar, né, atuando diretamente na Constituinte, e no processo Constituinte e tendo, vamos dizer, uma presença central no produto constitucional que se tem nisso. O que a gente já não vê nesses novos processos, que tem um caráter de exclusividade e de eleição, né, desses setores, que foi, inclusive, ponto de pauta de votação no referendo chileno. Agora nem lembro se esse ano ou ano passado, acho que ano passado, né, que eles, inclusive, vão chegar e vão querer uma Constituição, né, com amplitude convencional, etc., exclusiva, né, para tratar da temática. Então, a gente chama atenção nesse processo da importância em trabalhar esse aprofundamento democrático no processo constituinte com caráter marcadamente popular e transformador. Se a gente vai analisar, por exemplo, dentro do novo constitucionalismo latino-americano, como alguns autores vão trabalhar, a gente teve a oportunidade de ver isso na aula passada. Por exemplo, o que chama atenção na análise do Rubem Martínez Dalmau, do Roberto Viciano Pastor, que são professores da Universidade de Valência, na Espanha, que trabalham o tema já há algum tempo, é a pauta mais democrática, seja numa leitura ou num aparato de reconhecimento, né, das virtudes liberais disso, ou até numa dinâmica mais própria e participativa. Quando eu trabalho a análise do constitucionalismo latino-americano, eu busco pautar mais na possibilidade transformadora desse processo, que leva em conta, inclusive, a luta de classes. Então, para além da própria democracia. Por quê? Porque estava falando justamente uma possibilidade de fazer uma contestação ao neoliberalismo a partir desses processos. Como eu disse, por mais contraditório que muitas vezes pareça, uma vez que a gente reconhece a estrutura que o direito se desenvolve, né, justamente um produto da modernidade, um produto do liberalismo e do próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, enfim, a gente tenta contrariar, né, algo que, vamos dizer, que não foi feito para ser genuinamente popular, se assim a gente pode dizer. E eu acho que os ensinamentos do direito achado na rua, eles vão buscar captar esses processos constituintes populares e o produto constitucional decorrente deles em uma análise que a gente ousa tratar, né, como constitucionalismo achado na rua. Então, o próprio novo constitucionalismo latino-americano parece que ele só vai ter um sentido de inovação na reflexão jurídico-constitucional se for amparado por esse constitucionalismo achado na rua com a crítica neoliberal, da forma que está colocado. E aí a gente vai ver que, obviamente, pessoal, dentro das escolas críticas do direito, a gente já viu também isso em outras aulas, né, não é só o direito achado na rua que contribui para essa análise. É uma análise que nós partimos, de onde nós partimos, vamos fazer essa análise, pelo menos eu e a Lívia, né, em alguma medida, mas existem outras escolas aí que também, né, como a gente já trabalhou, né, do próprio pluralismo jurídico, do direito insurgente, que vão fazer um resgate, né, nesse aspecto para tentar trazer essas análises, né, mais concretas, mais pautadas no real. No caso, né, do direito achado na rua, como a gente já falou, né, que vai emergir em Brasília, ganha mais evidência, né, como grupo e linha de pesquisa na Faculdade de Direito da UNB, embora os reais construtores do próprio direito achado na rua não sejam os estudantes da UNB, os professores, etc., mas os movimentos sociais, a juventude, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os trabalhadores, trabalhadoras, os grupos excluídos de direito, ou seja, o povo. Então, essa metáfora da rua,
adequada a tratar espaço público, que a Lívia chamou a atenção da gente, né, ela nos possibilita reinventar a nossa análise numa uma construção, vamos dizer, concreta de cidadania ativa, né, que a gente também já trabalhou, e não simplesmente aquela cidadania passiva, né, que você vai receber, né, vamos dizer, ela do Estado em alguma medida e não exercitá-la. Né. Então, é muito curioso porque quando o constitucionalismo achado na rua, né, quando a gente leva o debate do direito achado na rua para o campo constitucional, né, e tendo a América Latina como pano de fundo, isso nos permite o quê? Inclusive, trazer o debate descolonial para essa análise. E o debate descolonial, obviamente, colado com o debate anticapitalista, uma vez que é descolonial. Né? Então, esse processo dialético, ele vai garantir, vai possibilitar, né, o impulsionamento, vamos dizer, de um protagonismo social, né, que, enfim, ele vai circular, né, entre essa análise estabelecida de Constituição, de democracia, né, e me parece que quando a gente trata a Constituição, ela não pode ser reduzida a um mero documento jurídico incapaz de influenciar na vida política, social de um território que ela está submetida. É isso, ela vai garantir o sentido político, ela vai garantir a concretude e vai legitimar, pelo menos a partir da análise que a gente busca fazer, legitimar essa luta social, né, que vai ser proveniente dessa dialética. Então, em quais medidas a gente já conseguiu acompanhar isso em outros processos? Por exemplo, na ativação do poder constituinte originário. Uma vez que a gente... Então, e por que é importante chamar a atenção disso? Porque a gente vê, inclusive, grupos de extrema-direita agora falando em puxar um processo constituinte, etc. A gente precisa da nova Constituição e tal. Por mais que a nossa Constituição, infelizmente, esteja ficando em frangalhos, né, de tão descaracterizada, né, e tão fragmentada que se dê, né, os seus... as reformas constitucionais, emendas constitucionais decorrentes dela. Mas a gente observa esse debate, e quando a gente fala ativação do poder constituinte originário, ele não deve vir da cabeça iluminada de determinados políticos, seja do campo de direita, seja inclusive do campo de esquerda, né? Mas ele deve necessariamente vir da pressão da organização social popular, né? Isso era uma tentativa, né, na época que foi trabalhado, foi feito o plebiscito, né, da reforma política, uma constituinte exclusiva, né, de ainda se disputar a sociedade, conseguir fazer esse debate dentro da sociedade, o que, posteriormente, né, não teve êxito, né, por mais mobilização que tenha gerado um determinado momento, inclusive a partir da própria Dilma, né, mas que foi rechaçada no mesmo dia. Né. Então, isso deve ser construído no seio da sociedade, né? E essa proposta constituinte, quando legítima, é isso, ela não vai vir dos gabinetes, né? Ou não vai vir de algum ente abstrato que se pauta numa norma hipotética fundamental. Ela vai vir e ela é necessária que seja aprovada a partir de um referendo popular para confirmar ou não seu conteúdo. Então, Constituição, por exemplo, da Bolívia, da Venezuela, eles passam... aprovam a Constituição, e depois da Constituição, o povo vai falar se quer aquela Constituição ou não. Aliás, a cubana também foi referendada agora, de 2019. E aí o que acontece? O povo vai falar, nós vamos referendar isso ou nós não vamos referendar. Então, perceba, isso na atuação de um poder constituinte originário, ativo. Né? Mas no exercício do poder constituinte derivado, isso também acontece. Então a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, reformas que são amplamente prejudiciais ao povo, amplamente prejudiciais às mulheres, amplamente prejudiciais aos negros, à luta LGBTQIA+, etc. E essas reformas, elas vão passando a toque de caixa e com, vamos dizer, um mero jogo de cena e uma política de alianças dentro do parlamento, e isso já é suficiente para aprovar. Nesses países, por exemplo, no caso do Equador, por exemplo, da própria Bolívia, as emendas constitucionais desse país, elas devem passar pelo crivo popular para sua efetivação. Ou seja, você não vai modificar simplesmente a Constituição a partir do parlamento. O parlamento, ele deve passar para onde? Ele deve passar também, né, para o povo, e o povo vai referendar isso ou não.
Então a gente já vê essas medidas formais aí, vamos dizer, influenciando, né, em vários aspectos aí quando a gente trabalha algo que a gente começa a observar como observando o direito a partir do seu uso político, né? Ou seja, o direito e a própria Constituição, né, compreendido, né, a serviço também, na teoria dinâmica, a serviço de pessoas excluídas, de trabalhadores, né, de um direito achado na rua, que usa o instrumento, me parece, para estimular a ruptura e também uma convocação de uma constituinte que seja achada na rua com esses atores políticos, né, canalizando um impulso democratizador. Então, a possibilidade de garantir essa construção cidadã, participativa, a descolonização dos processos históricos a partir de processos constitucionais, né, me parece bem interessante. Só que como a Lívia colocou aqui, a gente está falando isso numa conjuntura de retrocessos nos dias de hoje, né? E a conjuntura de retrocesso, ela implica e aponta, inclusive, a importância, né, de determinados processos constituintes que tiveram um cunho democratizante mais intenso. O caso, que foi exemplificado aqui também, do golpe dado na Bolívia em 2019 e a dificuldade que eles tiveram, né, em romper com as pautas e conquistas constitucionais. Então, o governo ele teve que governar constantemente fora da ordem constitucional, o que causou um desgaste muito maior dentro do seu processo, uma vez que ele não conseguia se legitimar a partir do que a Constituição propunha. Então, perceba que esses avanços, né, eles foram importantes, inclusive, para a reversão do golpe em 2020, em alguma medida. Só que é uma conjuntura de retrocessos, pessoal, que me parece, né, que é uma retomada de programas políticos neoliberais em vários países e regiões. Basta a gente ver o retorno dos processos golpistas desde 2009 em Honduras, né, que vão desrespeitar a dinâmica democrática normal da América Latina e a partir daí a gente vai ver ondas históricas de golpes políticos na América Latina, como Honduras em 2009, Paraguai pouco depois, quando tiram o Fernando Lugo, Brasil 2016, Bolívia em 2019. Então fica a pergunta, né, quando a gente observa todos esses processos, até que ponto os países que modificaram as estruturas constitucionais a partir de determinadas rupturas têm condições de levar adiante um processo transformador que se propuseram. E aí a gente observar Bolívia, Venezuela, Equador, exemplos mais eloquentes desse dilema, né, entre os quais convivem com conflitos intraconstitucionais, mas não com conflitos, simplesmente com conflitos intraconstitucionais, e contradições dentro dos seus processos, porque percebam, não estamos falando de processos, vamos dizer, idealizados, né, mas processos com inúmeros problemas e defeitos que a gente viu também já em outras aulas. Né? Mas, além disso, a gente vê atuação constante a partir desses processos, uma pressão imperialista continua existindo, da própria elite econômica interna que desestabiliza esses processos políticos e dificulta esses processos de mudanças. Então, a gente pode falar que processos como esses que a gente está citando, eles contribuíram para alguns avanços concretos? Me parece que sim. Basta a gente ver índice de desigualdade social, analfabetismo, de acordo com a Unesco, despenca na América Latina nos últimos 15 anos, decorrentes dessas, não só mudanças constitucionais, mas desse uso político do direito. Né? Um grande processo de redistribuição de riqueza social, ampliação de classes médias, ascenso de movimentos sociais e populares que partem a assumir tarefas do Estado. Isso é o que o Álvaro Garcia Lineira vai chamar de presença plebeia dentro do Estado, né? Freando e retrocedendo determinadas políticas neoliberais, fortalecimento da sociedade civil em alguma medida, então a gente vai ter as juntas vecinales na Bolívia, os conselhos comunais na Venezuela, enfim, maneiras de atuação conjunta, inclusive a nível continental, né, a partir, por exemplo, da CELAC, da Unasul, da ALBA, do Banco do Sul, dos BRICS, da Telesul, né, fortalecimento de políticas a partir do Sul e que, querendo ou não, ousavam enfrentar em alguma medida a política, a prática da dependência, né, mesmo que não enfrentasse diretamente o próprio modo de produção, né, no capitalismo. No entanto, a gente viu que esses avanços se detiveram em alguma medida
e aquelas velhas elites, elas se reconstituíram e se repaginaram para fazer uma atuação mais concreta, né? E aí a gente vê os limites desses processos constitucionais em vários aspectos. Aspecto econômico, né? Não se tem uma mudança de matriz econômica nesses vários países, e isso é um limite muito concreto. A integração política ela não é o suficiente, a ponto de os golpes de Estado não serem impedidos pela articulação internacional, né? A distribuição de riqueza sem politização social, ela gera tão só, vamos dizer, um cidadão consumidor, muitas vezes, e não um cidadão que é capaz de ativar a sua cidadania com uma reflexão para além do individualismo, da perspectiva autonomista absoluta, que a Lívia colocou aqui também, e que flerta com aquele discurso meritocrático, né? E, enfim, a gente vai ter esses processos que, nos dias de hoje, eles vão ter outros desdobramentos. Um dos desdobramentos, como eu disse aqui no início da exposição, é da Constituição chilena, né? A Constituição anterior é a Constituição de 71, do Pinochet. Em 2019, a gente viu o que é a luta popular durante algumas semanas lá, manifestações políticas, principalmente contra as políticas neoliberais, e, enfim, contra a privatização de todos os setores aqui no Chile, a saúde, a educação, etc. Tudo privatizado. E em 2020 o plebiscito contou com basicamente duas perguntas, como eu falei para vocês. O primeiro era se os chilenos queriam ou não a aprovação de uma nova Constituição, eles falaram que sim, e qual tipo de órgão que era responsável pela construção. E eles optaram por uma convenção constitucional integral, ou seja, composta só por pessoas eleitas pelo povo para constituinte. Ela tem seus limites? Claro que tem. Um dos limites é o que? Ela questiona o seu verdadeiro, por exemplo, o que algo questiona um verdadeiro caráter dela, né, constituinte originário, por exemplo, é que ela é submetida a um mandamento jurídico infraconstitucional, que é uma lei 21.200 de 2019, que, vamos dizer, podendo o seu trabalho ser questionado na Corte Suprema. Ou seja, o poder constituinte originário, ele é originário, ele não deveria ter uma lei anterior que vai falar, né, o que ele vai submeter, né? Então, o que acontece? O que se acredita, né, o que pode se acreditar é que dentro do próprio processo político ele se imponha enquanto originário, por mais que ele tenha esses desvios formais, se a gente pode dizer assim. A gente vai observar agora, a partir de agora, o que vai acontecer lá, né? Mas, muito provavelmente, eles vão mexer em previdência, educação, saúde, revisto nesse novo pacto social, e tratando, obviamente, mais como direito e não tanto como mercadoria. Na Bolívia também a gente teve a oportunidade, a Mariana tocou um ponto, que é um dos textos que eu trabalho, né, que é uma análise depois dos 10 anos da Constituição da Bolívia, e aí depois ainda do golpe, né, que eu publico na revista Cultura Jurídica, que foi disponibilizado para vocês, que também vai trabalhar um pouco esses limites, né? Um golpe tem em 2019, com a presidenta autoproclamada, após a vitória do Evo, pandemia no meio do caminho, mobilizações populares intensas, eleição em 2020, vitória do MAS nessa eleição, e, enfim, a gente começa a observar esse uso político do direito e da Constituição, que não pode ser desconsiderado em um processo de luta pelo poder e pela hegemonia, me parece. Embora, como eu disse, mais uma vez, ressalto, seja importante e fundamental compreender o seu limitado papel como instrumento de luta e acumulação de forças dos setores progressistas. Então, me parece que é fundamental defender a Constituição, por exemplo, de estados plurinacionais, como a Lívia chamou a atenção, só que sem cair no fetichismo constitucional, né, nas ilusões do fetichismo constitucional, conforme anuncia o próprio texto também que a gente teve a oportunidade de ler, do professor Bercovitch, Martoni e Enzo Bello. Então, esses são alguns elementos que eu queria trazer para vocês e queria passar agora para vocês, ouvir um pouquinho a impressão de vocês dos textos desse debate. Vamos lá, pessoal do mestrado, dá um bom exemplo aí para a turma da graduação, para eles animarem, viu? Própria Mari e Renata também, se quiserem complementar também, trazer mais coisas, né, já que, né, enfim, tiveram, né, se limitaram a falar.
um pouco menos, fiquem à vontade. Uma questão que acabou que eu não comentei na fala, né, e que eu achei uma metáfora até bonita, assim, que o professor José Geraldo, ele traz nesse livro aqui, né, que é que muitas vezes a gente tem, numa versão do constitucionalismo tradicional, esse deslocamento da figura do soberano para a ideia majoritária de soberania popular. Mas essa soberania popular se expressando exclusivamente naquele momento da Constituinte, né? Que a Constituição praticamente se transforma em um testamento político, um epitáfio, você cristaliza aquilo, e eu acho que isso, a gente quando fica toda hora, né, nessa defesa remetendo à Constituição, remetendo aos direitos que estão lá positivos, é importante, a gente faz isso no nosso dia a dia, né? É válido, mas fica muito com essa carga, né, de testamento e de uma herança aí. E aí eu acho que essa contribuição do constitucionalismo Machado na Rua de pensar de uma forma permanente, né, dessa participação que não se esgota só naquele momento, mas em todo o processo, né, da luta, da disputa por direitos, dessa construção. Professor, Pode falar, Kelda. o texto que a professora Lívia publica com o professor... esqueci agora o nome, gente. Desculpa. José O Geraldo. professor Geraldo, José Geraldo. Para mim foi assim, incrível, principalmente com a questão dessa referência. Até queria que se a professora Lívia pudesse falar um pouco mais a respeito dessa questão da aplicação da teoria do contrato social, porque eu achei interessantíssimo no artigo e eu queria ouvir você falando, professora, a respeito, porque essa questão que os teóricos do contrato social se diferenciavam de justificativas para a criação do Estado moderno, porém todos tinham nessa organização social uma forma de garantia e proteção da propriedade contra a intervenção estatal e de terceiros. E prosseguindo aqui com a leitura do artigo, você traz uma abordagem, você e o professor Geraldo traz uma abordagem contextualizada e não fica apenas naquele, bora continuar vendo aqueles textos antigos e que não tem aquela aplicação para a gente fazer os estudos mais aprofundados. Então, se possível, pode não ser lista, pode, né, professor? Obrigada, Kelda. Então, né, se a gente, nos cursos de Direito, né, a gente realmente lê os textos dos contratualistas, né, que fundam, né, os processos revolucionários burgueses, que vão dar sentido, né, inclusive vão dar fundamento, né, filosófico para as primeiras cartas, né, de direitos que vêm dessas revoluções. E a gente aprende de uma forma muito assim, inclusive idealizada, né? Como se fosse, são as primeiras cartas de direitos humanos. E aí a gente aprende com aquela lógica das gerações, né? Eles trazem os direitos civis, individuais, depois vem os direitos sociais, né? E sempre num processo que a gente lê a história, né? A partir de quem domina, né? A partir do Estado mesmo, inclusive, né? Quais são as leis que estão no Estado. E a gente não vê os processos, o que significa tudo aquilo naquele, primeiro, a complexidade do próprio momento histórico que está posto ali, né? Então, se você vê o processo, por exemplo, da Revolução Francesa, que traz principalmente uma grande influência do Rousseau, que tinha, né, a gente pegar, os contratualistas, eles têm algumas diferenças, né, tem o Hobbes, que pensa que o Estado é um leviatã, ou seja, um monstro necessário para, né, controlar, né, os ímpetos de conflitos que se tem, né, na sociedade, mas o Rousseau, você vê que em todos, já vai para um outro lado, já vai realmente para um sentido de liberdade, mas não é o mesmo que a gente, né? Ele diz assim, que vai com essa ideia do contrato como uma expressão da autonomia e da vontade do indivíduo e do homem, né? E se você olha os textos, todos eles já excluem as mulheres de forma explícita e focam muito também como... Todos eles vão também dar um sentido
ainda dentro de uma perspectiva justnaturalista, né, de um direito natural, que vai tratar os direitos dentro de uma perspectiva de uma natureza humana, né, mas que pode ser racionalizada, né, a partir dessa, no caso, né, o Rousseau vai dizer isso, você pode escolher, né, decidir, né, na verdade, a partir da razão a gente consegue perceber quais são os direitos naturais e, né, proclamá-los por meio de uma assembleia. Mas ainda assim você tem também, inclusive, uma naturalização daquilo que vão ser considerados os direitos naquele momento. Então, que vão ser principalmente, né, você olha a Carta Francesa, ele tem lá o artigo 2º vai dar quais são os direitos que eles dizem, né, que são mais importantes, né, que é a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Só que a resistência à opressão aqui como uma forma de justificar a própria revolução. E depois ele diz que resistência à lei é crime. Então a gente tem, então a propriedade também está presente ali como esse direito natural, né? Então essa naturalização da noção da propriedade também. Então essa colocação, então faz com que a gente substitua Deus como aquele que diz, né, o direito, mas assim coloca o homem, né, a sua racionalidade ali no centro, e o homem aqui no sentido masculino, né? Porque quem vai poder dizer esse direito é esse homem branco e proprietário. E aí, se você olha para o momento histórico, a gente vê que já tem resistências, já tem resistência da classe proletária, que fica excluída, né, que não tem propriedade, tem resistência das mulheres, né, como a Olympe de Gouges e as outras revolucionárias francesas que escrevem a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e acaba sendo decapitada por isso. Tem a resistência da população negra, no caso francês, no Haiti, que a gente vai ter a primeira insurreição de independência protagonizada pela população negra escravizada. Então os direitos, eles também, que depois quando você olha a historinha, você olha assim, são os direitos civis, individuais, depois vejo, parece que você tem um apagamento de todos esses movimentos que aconteceram e de forma sempre contemporânea, né? A resistência sempre existiu, né? O momento que se consegue força de forma a fazer com que o Estado tenha que assimilar também essas populações, né, e garantir também direitos a esses grupos, é só um momento da história, né, das resistências, da luta das resistências. Mas essas resistências sempre aconteceram e acontecem de várias formas, né. E no caso das mulheres, que a gente vai debater o contrato social, eu uso muito um livro que chama Contrato Sexual, que é da Carole Petman, e que ela faz, inclusive, daí essa leitura, né, mais focada em relação a onde ficaram as mulheres nesse contrato, né? E aí ela deixa bem explícito, né, que o patriarcado, que a gente trata como se fosse quase que um acidente ou algo da moralidade, sociedade que é moralista e que quer controlar as mulheres, a gente percebe como ele se insere realmente na estrutura do Estado, né, que ele, mesmo com as opressões que já existiam contra as mulheres anteriormente, né, em algumas dificuldades que pode ter nessas sociedades, ela vai dizer assim, mas nesse momento é que se consolida um patriarcado moderno, né, em que você tem uma divisão entre o que é o espaço público e o espaço privado, né, com essa distinção do que é a propriedade privada como aquele lugar em que o homem também é soberano de si, da sua própria vida, da sua individualidade, e ele pode, inclusive, criar regras próprias, né, que são os contratos, né, que vão reger essa propriedade, venda e troca, que não são, né, necessariamente, que não são as do Estado, são regras entre indivíduos, e ele é que vai dominar todos e todas que estão ali dentro dessa propriedade como objetos, que inclusive não vão ter reconhecido a sua capacidade civil plena, né? As mulheres, por exemplo, no Brasil, vão ser tratadas como incapazes civilmente até 1962. Significava que para ela trabalhar ou para qualquer
ação, né, a atividade civil, né, ela teria que ter, né, autorização do marido ou estar submetida ao que o marido decidisse. Então, essa divisão faz com que esse domínio masculino se dê na sociedade como um todo, independente do parentesco, né, que era como se davam os patriarcados comunitários, que tinha uma relação de parentesco para se definir, né, quem era o homem que tinha o poder. O poder passa a ter essa supremacia masculina branca, né, e eu aqui deixo bem explícito a questão da branquitude, porque isso também, essa diferenciação, né, esse patriarcado, ele também passa por uma racialização, né, a gente vê que o poder social concedido aos homens brancos não é o mesmo concedido aos homens negros, né, que vão estar, inclusive, durante boa parte da nossa história, durante séculos, também escravizados, né, também tratados como objetos. E muito menos em relação às masculinidades que a gente vai ter, masculinidades subalternizadas, que são as masculinidades gays, trans também, né, então a gente também tem uma pluralidade aí também dentro desse poder masculino aí, né, que não é também homogêneo. Da mesma forma que a forma de submissão das mulheres também não é homogênea. A gente vai ter relações de opressões entre as próprias mulheres, né? As mulheres brancas, que são as esposas, né, dos proprietários, que vão ter um poder também sobre as mulheres negras que são escravizadas, e socialmente a gente ainda tem essas relações de poder ainda dentro das relações de trabalho entre mulheres brancas e mulheres negras. Né? Então, assim, é importante a gente também olhar, né, fazer essas leituras do contrato social, assimilado com esse debate do contrato sexual que a Carole Pretman traz, né, que é o contrato onde vai delimitar, né, o espaço das mulheres como esse espaço privado da reprodução social, de compreender, então, que esse patriarcado moderno compõe essa estrutura, né, entrelaçada ao capitalismo, mas que ela também se entrelaça com o racismo, né, para a gente ter uma leitura completa da estrutura social desse Estado moderno, nação moderna, como ele se molda, né, é importante entender esse entrelaçamento também, usando aqui a metáfora da Eliette Saffioti. Não sei se eu falei o que você queria, Kelda, se era isso. Não, foi excelente. E outro ponto também sobre o artigo que eu acho muito interessante, essa questão aqui do outro problema é o da subinclusão, da qual as demandas que parte de um grupo de mulheres apresentam, que parte de um grupo de mulheres apresentam, não são tratadas como uma questão de gênero por não compor a experiência do grupo de mulheres dominante. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem enfrentado alguns problemas no sentido de, inclusive também em outros estados tem acontecido muito, que é das mães terem direito de levar seus filhos para exercer seu direito de liberdade religiosa quando sua religião é de matriz afro. Então, na defensoria, por exemplo, eu fazia estágio lá, chegou um caso parecido, que inclusive com um outro que havia ganhado grande repercussão nacional, e praticamente não havia toda essa inclinação de movimentos feministas para tratar sobre esse direito dessa mulher, de levar sua filha, na época, para participar, porque não se enquadrava como sendo um movimento de natureza do grupo que estava dominando ali naquele momento. E outra questão também que eu observei durante algumas atuações foi a questão de que existe, principalmente no interior do estado, uma grande falha no fornecimento de absorventes. Existem adolescentes que não sabem utilizar um absorvente, nunca nem viram um absorvente. Então, eu nunca pensei que fosse acontecer algo assim diante dos meus olhos, e quando eu percebi que havia essa diferenciação, mas por quê? Eram meninas de comunidades carentes, tradicionais também, que estavam fora da rota dos movimentos. Então, acredito que seu artigo é muito pertinente e apenas gostaria de comentar a respeito disso. Isso que você falou é legal, porque é isso, né? Quando a gente olha as políticas públicas, né? A gente também olha dentro, normalmente sempre foi muito tratado dentro de caixinhas, né? Que vão se universalizando ali dentro. Então, você vai pensar políticas sociais de combate à pobreza, você pensa em cesta básica ou algo relacionado à renda, que tem muito a ver com, né, aquisição de comida. Mas você não pensa no termo que agora se criou, até para denominar, que é a pobreza menstrual, ou seja, que o acesso a itens que são específicos da higiene, né, e da saúde das mulheres, né, que não são incluídos em cestas básicas. E hoje tem um projeto de lei, até da Marília Reis, lá no Congresso, para garantir um projeto de distribuição de absorventes também. Hoje, em vários estados tem criado, né, programas nesse sentido, assim, porque esse é um assunto que tem avançado.
Então, aí eu falo que quando você percebe assim, né, que você tem uma pauta muito geral em que a questão de gênero não aparece. A outra questão é o que você colocou, né? Você tem uma questão daí de gênero, as pautas feministas, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres, e aí você não inclui a violência que é uma violência religiosa, né, e racista, né, que é no caso desse que afeta especialmente as mulheres, é a questão da guarda dos filhos, com uma política a ser tratada, né, pela política das mulheres, né, porque as mulheres que estão ali não são afetadas por aquilo, não enxergam aquilo como um problema de mulheres, né. E no texto trago o exemplo somente das mulheres indígenas e tal, porque a gente, quando fala de violência doméstica, o olhar que se trabalha sempre as políticas públicas da violência doméstica é um olhar sempre muito voltado para a área urbana e que atende muito bem a classe média, né, em relação às delegacias, medidas protetivas, e por isso mas só que a gente olha os dados, a gente vê que houve uma redução dos feminicídios de mulheres brancas, mas um aumento de feminicídios de mulheres negras. Por que teve esse descompasso? Porque essas políticas muito focadas no penal não enxergam a realidade de discriminação racial que as mulheres enfrentam, inclusive perante a polícia, né? E que essa resposta penal não alcança, né, essa população. Em relação às mulheres indígenas, aquilo que mais lhe garante uma proteção à violência são as demarcações de territórios, mas isso nunca foi tratado dentro do bojo de políticas para as mulheres de enfrentamento à violência, né? Então, assim, como que a gente também faz leituras, né, das pautas sem compreender as realidades das mulheres na sua pluralidade. Acho que o Fernando quer falar. Sim, passar ali para o Fernando. Vai lá, Fernando. Não, dentro disso que você estava falando, professor, eu achei bem interessante quando a senhora coloca que, no caso das mulheres indígenas, né, a demarcação do território é uma pauta essencial, uma pauta central na questão do combate à violência, né, e até da questão quando a senhora traz dados da questão da violência, dos registros da Lei Maria da Penha, né, e esse recorte racial, em que apresenta um decréscimo nos registros de dados de violência contra mulheres brancas, né, e um incremento de mais de 50% nos casos de violência doméstica contra as mulheres negras, né, e quando a senhora coloca que a questão da identidade ela é uma chave, né, que hoje é tão criticada, essa questão as chamadas pautas identitárias, né, e a senhora coloca isso como uma chave de solução do problema, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora e para o professor Gladstone, que eu acho que o texto de vocês dialoga muito, que por exemplo, no caso da Constituição, das constituições da Bolívia e do Equador, o professor Gladstone ele falou uma coisa que é a necessidade das emendas constitucionais elas passarem por referendo popular, né? E no caso da Constituição brasileira, a chave, os senhores interpretam como a chave do problema, talvez, da Constituição, do constitucionalismo brasileiro, seja uma nova Constituição, ou seria mais você também, já que a gente fala tanto que essa Constituição é uma Constituição dirigente, da gente buscar dar efetividade aos comandos constitucionais que estão aí, né? A gente está com essa pauta do marco temporal aí, que eu acho que vai falar muito sobre as ferramentas que a Constituição dispõe e dos usos que são feitos desses mecanismos que ela disponibiliza, né, para a efetivação desse pacto federativo que foi assumido, dos compromissos constitucionais que foram assumidos em 88. Eu vou começar só para falar a questão identitária. Assim, só um detalhe, que eu não entendo identidade numa perspectiva também individualista, liberal, né? Porque eu acho que essas são construções coletivas, né? E que também, não necessariamente, até para a gente não cair no risco de entender elas como suficiência, entender as pautas. Em primeiro lugar, eu não entendo essas pautas, mesmo que o movimento negro traz, ou que o movimento mulheres traz, como pautas identitárias. Porque eu acho que elas são pautas que
vão reclamar as estruturas, são pautas estruturantes. Então, assim, porque quando você fala como identitário, parece que é um problema daquele grupo. Sabe? Então fica assim, as mulheres lutam lá, né, o movimento negro luta lá, e a gente não consegue entender que essas pautas, elas mexem com a estrutura como um todo, e por isso que elas precisam ser articuladas nos movimentos de forma mais ampla. E a segunda coisa é que eu acho que a identidade também nem sempre é suficiente, principalmente em termos de representatividade, né? Se a gente olhar agora o Sérgio Camargo na Fundação Palmares, né, a atuação dele não necessariamente representa o que o movimento negro em si traz como demanda, né? A Damares não representa o que o movimento feminista traz como demanda, ao contrário, né? Eles atuam contra. Então, o fato de ser mulher, o fato de ser uma pessoa negra, o fato de ser uma pessoa LGBTQI, né, não necessariamente ela vai representar também o que é aquela construção coletiva, histórica, de pautas e de luta, né? E aí o resto eu vou deixar para o Glad. Eu acho super interessante essa questão que o Fernando coloca, porque isso nos leva a algumas reflexões que, vamos dizer, que enfrentam, em grande medida, a construção da nossa formação jurídico-constitucional, me parece. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tenho certeza que a maioria daqui estudou a Constituição Dirigente, né, a partir, sobretudo, do Canottilho, como um programa de ação e mudança social para o futuro, né, a mudança da realidade a partir do direito. E a Constituição Federal de 88 ela foi situada muito a partir dessa perspectiva, né? O que se viu na prática? O que se viu, em boa medida, né, me parece, foi uma Constituição dirigente invertida. Por quê? Porque implicou, em grande medida, após a aprovação da Constituição, né, em políticas neoliberais de ajuste fiscal, vista como positivo para o país junto ao sistema financeiro internacional. Quase todas as emendas constitucionais que a gente teve desde a promulgação da Constituição vêm na retirada de garantias sociais em prol do mercado, né? Vamos dizer, deixando até mais aguda, né, a luta de classe e trazendo menos garantias para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se pautar no método, no materialismo histórico para fazer essa observação e não idealizar processos, se a gente está trazendo o ponto da crítica jurídica aqui para essa análise. Então, é uma teoria da Constituição dirigente que, portanto, me parece uma teoria da Constituição, só que muitas vezes sem teoria do Estado e sem política concreta. Isso aí nos dizeres do próprio Berkovitch, que trabalha um pouco isso, essa questão dessa inversão do dirigismo da Constituição, dessa noção de Constituição dirigente do Canottilho. Porque aí o Fernando falou assim, mas será que não é o caso da gente efetivar o que está colocado, posto? E o outro gargalo que a gente tem é o debate de doutrina brasileira de efetividade, a partir do ministro Barroso, né, que é um grande problema, na verdade, dentro do campo teórico e dogmático, porque ele não se pauta no materialismo histórico, ele trata de naturezas de normas constitucionais de acordo com eficácia e limite de aplicabilidade, só que com premissas extremamente complicadas, me parece. Por exemplo, uma concepção isolada de direito, uma linha teórico-filosófico kantiana individualista para análise desses direitos, e aí, consequentemente, um déficit na sua concretização, o lance da judicialização da política e do ativismo judicial, né, dando um protagonismo maior ao judiciário e às cortes constitucionais. Então, assim, não se trata de efetividade ou não, mas de seletividade na concretização desses direitos. Né, me parece, em alguma medida, a emenda constitucional, por exemplo, de 95, que congela durante 20 anos o investimento social, e aí? Como que a gente vai trabalhar isso? Restringe o acesso do cidadão a determinados bens. Então, a gente tem um novo regime fiscal, suspende a Constituição Federal, suspende a aplicação, né, de investimento em saúde e educação por 20 anos, né, é um problema, me parece, em grande medida. Então, não se trata, me parece, talvez de trazer esse debate de efetivação ou trazer uma nova Constituição. Por quê? Porque é importante fazer a leitura do momento político e da mobilização popular para que, de fato, seja possível se ter um novo pacto social.
Então, isso pode ser instrumento. Por exemplo, nas crises de 2000 a 2005, na Bolívia, na guerra da água de Cochabamba, a guerra do gás em El Alto, as bandeiras eram nacionalização dos setores estratégicos, as bandeiras estavam nas ruas, e uma Assembleia Constituinte. Então, meu amigo, no Chile a mesma coisa, em 2019, essa era a bandeira. Bandeira por quê? Porque eles viram que por ali o que se legitimava era um discurso, vamos dizer, completamente privatizante, o que não é o caso na nossa Constituição. Só que me parece que no médio prazo, sabe, o grau de comprometimento e fragmentação da nossa Constituição já é tamanho que, obviamente, né, se for possível, a partir da mobilização popular e da legitimação desses setores que fazem a luta política, né, transformar toda essa indignação, né, em luta popular e uma bandeira constituinte, sabe, a gente vai ter que lidar com esse cenário, né? Então, é isso, me parece que não se trata de uma saída ou não, né? Mas se trata da gente tentar enxergar os problemas a partir da realidade colocada, e como eu disse, né, sem tratar a Constituição, né, vender a ideia da Constituição a partir de uma perspectiva fetichizada, ou seja, só porque a nossa Constituição fala, né, em direitos sociais, no artigo 6º, educação, etc., quer dizer que isso se realiza concretamente, ou quer dizer que ela, vamos dizer, ela é suficiente, né, simplesmente porque aponta uma perspectiva narrativa e houve uma construção social a partir disso. Então não adianta falar em direito à saúde se você não tem um SUS. Então não adianta falar de direito à saúde e da defesa do SUS se você aprova uma emenda constitucional que limita 20 anos, né, o investimento no SUS. Então, quem aprovou isso e fala que é a favor do SUS está de brincadeira, né, papai? Então, é o tipo de análise que eu acho que a gente tem que tentar trazer, vamos dizer, para esse debate, me parece, né? Eu acho que o debate do constitucionalismo achado na rua, ele vem um pouquinho mexer nessas feridas, vamos dizer, né? Ela vem mexer, né, nesses arranjos aí para a gente fazer essas reflexões, né? Vamos lá, pessoal, tá aberto. Eu queria fazer um comentário, mas estava com medo de ser um pouco amplo. Mas a gente tem essa escala do que hoje nós vemos como, queira ou não, o direito constitucional, como ainda um grande resíduo do acastelamento do direito burguês, né? A gente começa lá na Revolução Francesa com uma codificação que tinha a intenção de tirar o poder dos nobres, mas estabelecer um direito puramente burguês. Os franceses, naquela loucura, estavam querendo mudar de tudo, mudavam inclusive o próprio calendário, né? Deixou de ser janeiro, fevereiro e março, passou a ser o mês do pluviosé, e aí isso vai evoluindo na Europa, nesse sentimento que foi transbordado anos depois, muitos anos depois da Alemanha, né? Que até o professor Zé Geraldo, quando esteve aqui para a gente, ensinou o BGB alemão, o Código Civil alemão, o direito dos burgueses, né? Bürgeres, a lei o compêndio dos direitos dos burgueses, e a gente vê essa questão do direito se transformando num instrumento de materialização da vontade dos poderes constituídos burgueses, que é praticamente formado pelo homem branco europeu, letrado homem, digo gênero, inclusive, desde que não seja mulher, né? Jamais. Eu estava outro dia vendo o civilismo brasileiro de 1900, o movimento de 1910, da eleição de Hermes uma das primeiras eleições presidenciais em que houve uma competição eleitoral num viés moderno. Era uma eleição entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca era tido como um homem bruto, inculto, descrito nos livros da época como um homem de nulidade mental. E tinha uma plataforma militarizada. Ele dizia que ia trazer uma moralidade ao Brasil, através dos movimentos militares. E Rui Barbosa, pelo outro lado, lutando contra o movimento militar, dizendo que era um movimento civilista. Um movimento civilista desde que esse homem que votasse na Constituição de 1910 fosse homem, branco, não escravo e não mulher. Esse acastelamento que a gente conhece hoje basicamente como que gerou esse movimento que hoje nós tomamos como positivismo jurídico,
ele é apresentado na sua máxima pela doutrina de Kelsen, em que a lei prevalece sobre tudo, é a primazia da lei, não é a primazia da realidade, não é a primazia do pobre, não é a primazia da mulher, não é a primazia daquele direito que surge. O Pachucanes briga muito sobre isso, né? O Pachucanes fala que Kelsen escava um verdadeiro abismo lógico entre o ser e o dever ser, e veda ao jurista qualquer acesso ao mundo das normas, ao mundo da realidade. Isso não é uma novidade, Tomás de Aquino falava isso. Tomás de Aquino falava dessa questão da preponderância da realidade, do direito natural, evidente dentro daquele universo de Tomás de Aquino religioso. Então, eu acho que eu vejo com muitos bons olhos essa insurgência e desse direito achado da rua, que vem de baixo para cima, né? Que vem tentando romper essa barreira desse positivismo e desse sistema que nos contém, no qual estamos inseridos, estamos contidos. Evidentemente, nós não vamos romper esse sistema, mas nós vamos criar mecanismos de descompressão, e descompressão democrática. Não sei a que ponto isso é possível hoje, né? Porque, da mesma forma que no movimento civilista de 1910, você tinha um movimento civilista contra retrocesso, e você vê que isso não se estancou, isso tem se reiterado até hoje, no Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Eu não sei em que base o direito vai prevalecer como um instrumento, uma pedra de torque, né? Como vai ser a marreta que quebra a penha, que vai ser aquele que é esse movimento de resistência que nós fazemos hoje. E que nós vamos tentando paulatinamente seguir com esse direito para tentar quebrar esse acastelamento desse direito, que é esse que nós chamamos de positivismo, que é o que hoje tranca o homem negro, a mulher, o índio, dentro de um marco temporal que tenta se discutir e incutir dentro, por exemplo, de uma Constituição do mundo indígena. A figura do índio, do direito, não está contido na Constituição. Ela vai muito além disso, muito acima, muito antes, né? Mas nós estamos lá, né, com Barroso. É o Barroso que vai decidir quando é que o negro tem direito, quando é que o índio tem direito, dentro de uma visão europeizada, né? Porque, afinal, a Constituição foi feita para isso, como se a Constituição não tivesse sido feita na Bolívia para, na verdade, aprisionar o homem e não dá-lo. A cidadania teve que vir de baixo para cima, porque de cima para baixo o índio não era cidadão, como não é cidadão até hoje. Há pouco tempo o nosso Código Civil chamava ele de silvícola, incapaz de direitos. Estava do lado de outro chamado louco de todo gênero. E daí vem a nossa Constituição, daí vem a nossa visão constitucionalista, daí vem toda a nossa estrutura de poder e tudo a que nós estamos sendo submetidos hoje. Interessante, Júlio. Você chamou a atenção e eu também fazendo igual você colocando, vamos dizer, até os dizeres, né, que o governo trabalha atualmente para se pensar essa forma de trabalhar o direito, e a própria Lívia falou também do contrato, da análise contratual a partir dessa questão do debate de gênero, e coisa que ela trabalha muito bem. Não sei se vocês lembram, né, mas quando a gente trabalhou o módulo sobre despatriarcalização, a partir do livro da Silvia Federici, Bruxo Caliban, né, que trata, né, das mulheres, corpos e acumulação primitiva, se não me engano. E é muito curioso porque vai trabalhando justamente toda essa questão estrutural que vai trazendo uma limitação, não só para o direito, mas o uso do corpo feminino, da mulher, a partir da própria acumulação primitiva do capital, a partir do sujeito necessário de ser super explorado dentro dessa relação para garantir, vamos dizer, a lógica que se propõe o funcionamento desse sistema, né? Então, não por acaso, e aí a Lívia falou, né, do entrelaçamento dessas políticas junto ao Estado, né, como se dá, não por acaso a gente tinha, né, como logo, não logo do governo, mas uma frase que ficou muito conhecida no governo anterior a esse, né, que é aquela, por razões históricas muito concretas, que é aquela usada, né, sobre bela e recatada e do lar.
né, não foi por acaso, né, após um golpe sofrido de uma mulher presidente da República. Então, isso não é por acaso, isso está atrelado a uma forma de funcionamento do Estado que vai capturar, né, o espaço da mulher como sujeito público ou atuante, a partir dessa noção de cidadania ativa também que nós trabalhamos. Em alguma medida, a partir até do próprio texto do professor Enzo, que trabalha um pouco esse conceito, né? Então, curioso, né, como que vão encaixando, né, todas essas questões e que vão compondo também as peças aí vamos dizer, dessas nossas análises, desse nosso debate. Né? Mas, queria ouvir um pouquinho mais de vocês, pessoal. Turma ainda que não falou, Matheus, etc. Né? Leura, Aline, trazer um pouquinho mais desses elementos. Pedro, Sofia, Pito, Túlio, tem uma turma ainda aí. Ó. Fora a turma da Lívia também, que eu não conheço ainda todo mundo, mas eu tô conhecendo. Leura, fica à vontade. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Queria parabenizar aí a professora Lívia, achei muito interessante, realmente é muito bom terminar o curso aí com a senhora fazendo, né, o fechamento trazendo um pouco de tudo que a gente viu no decorrer aí desse curso. Achei muito interessante. O professor Gladstone sabe que eu gosto muito de relacionar as coisas com a perspectiva lá do direito insurgente, e realmente hoje eu senti bastante esse debate assim, do uso político do direito presente, né? A minha fala é mais no sentido mesmo de que a senhora dá assim um quê de esperança para nós, até pensando no o que a gente tem de força hoje no Brasil, né? Quando a senhora traz aí a questão do movimento indígena, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ressaltar bastante e apostar fichas também, né? Que eu lembro que acho que foi um texto do Darcy Ribeiro que a gente leu logo no início do curso, que o Darcy lá em 1980 colocava que seriam essas as populações que seriam os sujeitos revolucionários do futuro, né, que eles iam ganhar força, e parece aí que a gente está vendo eles ganhando força e se organizando. Então, eu fico agradecida, assim, por essa mensagem, que, querendo ou não, a senhora deixou, assim, uma pitada de otimismo para a gente. Legal, Leura. Só fazendo aí talvez um complemento, assim, também, né? Aquele debate que eu acabei de fazer com a Kelda, né, que vem muito influenciada no textos da Kimberly Crenshaw, que fala sobre interseccionalidade, e que ela é uma jurista negra norte-americana que escreve essas categorias, né, sobre inclusão, subinclusão, pensando primeiro em, né, decisões judiciais. A gente aplica, né, também, ela também traz, né, esse debate para pensar a aplicação de políticas públicas, mas hoje tem muitos movimentos sociais, né, principalmente o movimento negro, trazendo também essa categoria como uma forma de também pensar como que a gente articula as lutas sociais, né, porque é uma coisa que, por um lado, o movimento indígena, né, nos deu uma aula de organização e de mobilização e de resistência, a gente sente ainda muita falta dos outros movimentos incorporarem essa pauta, né? Um reflexo de não incorporar, um reflexo de não dialogar com essas pautas, foi que nos anos, né, de um governo de esquerda que teoricamente estaria mais atrelado aos movimentos sociais e na sua pluralidade, não conseguia também compreender muito essas pautas e incorporá-las na sua gestão. E a gente vê aí as centrais sindicais, em que medida as centrais sindicais estão também aliadas e dão apoio ao movimento indígena. E aí, como que o movimento feminista também, aí a gente tem que falar, né, no plural também, os movimentos feministas, os movimentos negros, em que medida a gente consegue dialogar e consegue construir pautas também conjuntas e incorporar essas pautas, principalmente do movimento indígena, né, nesse momento. Acho que os movimentos feministas e movimentos negros foram, se a gente olhar as redes sociais, eu acho que eles foram muito mais solidários, né? A gente olha, tipo, boa parte das entidades que representam esses movimentos estavam ali acompanhando, apoiando, enfim, né?
Agora, as centrais sindicais a gente já não vê o mesmo apoio. Então, isso me preocupa, em que medida também alguns setores dos movimentos de esquerda, né, mais tradicionais, ainda estão muito descolados e não conseguem fazer essa pauta mais global. Pode falar, Laura. Isso me recorda uma leitura recente que eu fiz do Mark Fisher, que trabalha com um falecido autor que trabalha com a categoria do realismo capitalista, né? No sentido de, tipo assim, a gente teria perdido, a esquerda teria perdido a capacidade de pensar outro mundo, né? Seria mais fácil pensar o fim do capitalismo do que o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso a gente pode relacionar até com a ideia de fetichização do Marx, né? A gente está tão mergulhado nessa sociabilidade que a gente acha que é impossível outra coisa, né? Outra sociabilidade. E aí, fazendo um link aqui com o que a senhora falou, e também esse último comentário, o Mark Fisher, a crítica dele era que o neoliberalismo seria o resultado de um fracasso da esquerda, que diante daquela teoria lá do fim da história, do Fukuyama, do século XX, teria parado de imaginar, não teria tido a capacidade de imaginar outra coisa para além daquilo que tinha fracassado. E aí ele traz que a esquerda precisa se reinventar, precisa pensar num novo sujeito político, né, um novo sujeito revolucionário, para se adaptar e superar essas questões que a gente tem hoje. Seriam esses movimentos para a senhora, que a senhora colocou, né, o movimento negro, feminista, indígena, campesino também, hoje em dia, né, o MST tem pautas importantes com uma visibilidade importante, ao meu ver, que seriam o nosso novo sujeito? Eu não sei se novo, porque eles sempre estiveram aí, né? Digo, esse debate, na centralidade, né? Porque tem um debate dos novos movimentos sociais, né? Que a partir da década de 80 esses movimentos teriam surgido, mas se a gente olha ao longo da história, eu sempre tive uma crítica a esse termo, né? Por causa disso, porque me parece também um apagamento da história desses movimentos que sempre estiveram aí, né? E com a sua força, né? E o que eu coloquei até no final da minha fala foi um pouco essa questão, assim, de que forma a gente também consegue se inspirar, né, nisso que o movimento indígena apresentou para a gente ali nas ruas, né, de forma a gente está indo lá nas páginas, lendo as suas pautas, lendo as suas demandas, lendo aquilo que ele constrói, né, de perspectivas utópicas e que forma a gente também consegue se alimentar disso. Acho que a gente tem que se alimentar uns movimentos uns dos outros, né? Então, acho que eu não colocaria uma centralidade, o que eu colocaria na centralidade seria o diálogo e essa construção coletiva mesmo, assim, da nossa capacidade de fazer isso e de, como você falou, né? Parece que a gente, até essa palavra utopia, parece que tudo isso sumiu do vocabulário, né? Parece que a gente parou de ser capaz. Parece que a gente se rendeu a um projeto eleitoral e deixou de ser capaz de continuar construindo projetos utópicos, né? Em que medida a gente consegue ainda construir esses projetos e como que a gente faz para continuar construindo esses projetos, né? Acho que eu tenho mais assim, questões e problematizações, provocações para a gente se fazer para quem sonha com uma nova sociedade, né? Do que realmente uma resposta. Obrigada. E aí, pessoal, mais alguém? Não? O Aires, o pessoal das minhas turmas, a Glória, João Felipe, querem também fazer alguma questão, fazer alguma contribuição? Bem, a gente pode fazer o seguinte também, Lívia. Vamos encerrar aqui a gravação, porque também a gente deixa um momento para também um debate, vamos dizer, fora do ambiente, né, vamos dizer, do YouTube, né? Então, a gente encerra aqui a gravação e a gente mantém, então, o debate